boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao nosso painel previsto para o período da tarde, sob o tema As Fundações de Apoio e o Desenvolvimento Científico, Tecnológico e a Inovação. Bem, o painel As Fundações de Apoio e o Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação terá como participantes aqui da mesa a palestrante, a doutora Helena Bonciani Nader. Faço o convite a ela que venha para compor a mesa. A professora Helena Bonciani Nader, aqui. Ela é atualmente presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Desde fevereiro deste ano, ela exerce a presidência em substituição ao presidente anterior e foi eleita para o mandato de 2 anos e está agora como presidente eleita da SBPC desde julho deste ano, 2011, com mandato até 2013. E ela é oriunda da Universidade Federal de São Paulo, professora titular da Escola Paulista de Medicina. É também membro da Academia Brasileira de Ciências. Teremos como debatedores deste painel a professora doutora Andréia Viviana Weichmann. Faço convite para que ela também venha à mesa. Ela, neste painel, ela está representando ou substituindo a professora Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues Chaves, pró-reitora da Universidade Federal do Amazonas. E a professora doutora Andréia, ela é membro da coordenação de pós-graduação de Ciência do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, foi relatora da política de inovação da Universidade Federal do Amazonas, é bióloga com mestrado e doutorado na área de ecologia. Seja bem-vinda, professora Andréia, seja bem-vinda, professora Helena. E também, participando como debatedor, o nosso presidente, professor Paulo Inácio Fonseca de Almeida, que preside o CONFIS, é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é também o diretor executivo da Fundação de Apoio da Universidade Federal de São Carlos, promoveu as primeiras iniciativas visando o desenvolvimento da área de gestão de tecnologia e inovação da Universidade Federal de São Carlos. Então, temos aqui já a mesa composta e acreditamos que o tema, pela sua importância, é um tema que já no ano passado, no nosso encontro de Vitória, foi um tema também já debatido, mas que pela sua complexidade e pela sua permanente atualização, creio que teremos aqui um debate muito interessante. Passaremos a palavra à doutora Helena Bonciani Nader. Mais uma vez, professora, seja bem-vinda, e é uma honra para o CONFIS e para os representantes das fundações recebê-la na condição de presidente da SBPC. Muito obrigada. Eu quero começar agradecendo o convite do professor Paulo. Para nós da SBPC é uma honra cumprimentar os membros da mesa, doutor André, doutor Carlos Alberto, e eu trouxe algumas transparências para talvez tentar contextualizar um pouco o pensamento sobre o tema. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para os senhores que a SBPC realmente agradece ao Paulo ter lembrado de chamar
a nossa instituição, né, para esse evento e, com isso, começarmos uma grande parceria. E aí eu faço minha culpa, como SBPC, de não termos tido essa aproximação antes. Talvez pelo fato de que as fundações de apoio, na cabeça de alguns de nós, ainda sejam encaradas como é a universidade, mas não é, ela tem uma característica própria e ela soma junto com a universidade. E eu espero, Paulo, vou te tratar pelo primeiro nome, que realmente esse seja o começo de uma grande parceria, porque mais um conjunto de pessoas que lutam pelos mesmos ideais. Então, quanto mais pessoas, quanto mais conselhos, entidades integrarem essa bandeira, né, em prol da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação, melhor vai ser para o país. Então, a SBPC, na verdade, é uma sociedade que foi criada em 1948, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ela é formada por foi criada por um grupo de cientistas brasileiros em um momento da história da humanidade marcado pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Isso é interessante porque foi uma época que marcou o mundo como um todo mundo buscando novos caminhos. E a SBPC, numa reunião no IAC, no Instituto Agronômico de Campinas, que está fazendo, acho que 110 anos agora, uma das instituições mais antigas do país, contou com 104 cientistas e amigos da ciência. Nem todos que assinaram a fundação da SBPC eram cientistas. E entre os nomes eu cito alguns, né? Por exemplo, Maurício Rocha Silva foi um dos idealizadores e criadores. E esse primeiro encontro foi interessante porque ele traçou o que seria a SBPC no cenário nacional. Então, todo mundo lembra, né? Aqui tem muitos jovens, então eles também não vão lembrar, mas a SBPC foi responsável, foi um parceiro fundamental na democratização do país. Né? A bandeira que a SBPC levantou pelo fim do regime militar é conhecida e respeitada por todos. Mas muitos não sabem outras coisas que a SBPC fez e que presidentes da SBPC fizeram. Então, eu me sinto hoje no cargo de presidente com um peso muito grande nas costas quando eu olho pessoas que presidiram essa sociedade, né? Pessoas como nada mais nada menos de quem criou a CAPES, tá certo? Então, foi presidente da SBPC e a SBPC foi a grande articuladora da criação da CAPES, que está fazendo 60 anos esse ano, da criação do CNPq, que também está fazendo 60 anos, da criação dos fundos setoriais no governo Fernando Henrique Cardoso, na criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, que esse ano ganhou o I, então, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e várias outras bandeiras e coisas que foram feitas por essa sociedade. Então, eu vou contextualizar um pouco a universidade. E lembrando que a universidade no Brasil é uma coisa muito recente. Meu amigo professor Jorge Almeida Guimarães, presidente da CAPES, quem tem ouvido o Jorge, tem ouvido ele falar isso sempre, e eu gosto de repetir que a gente tem que agradecer a Napoleão, que se ele não tivesse ameaçado invadir Portugal, Dom João não teria vindo para o Brasil e nós não teríamos começado um círculo virtuoso com vários quedas, infelizmente, principalmente quedas na democracia, quedas no direito de expressão, mas foi ele quem, ao vir para o Brasil,
trouxe a Biblioteca Real. E aí começam algumas investidas na área da educação. Então são criadas algumas escolas, escola de medicina, a mais antiga das Américas, que hoje é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é a escola de agronomia mais antiga das Américas. É lá em Cruz das Almas que foi criada e hoje é a universidade. Então, a nossa universidade é recente, tem uma discussão, a pró-reitora que sabe, porque quando nós tivemos uma reunião aqui em Manaus, eu ganhei um livro que me garante, e eu estou repetindo também, que a universidade mais antiga do Brasil, está com 102 anos, se eu não errei as contas, é a Universidade Federal do Amazonas, que diz que já era como universidade à época, não com o conceito de escolas isoladas. Mas 100 anos é nada se a gente olhar para a Universidade de Bolonha, que começou em 1200 e outras, né? Então, a nossa história é uma história recente. E a universidade, como tal, é mais recente, como a participação de um coletivo. Mas, se os senhores olharem, ela começa, vamos pensar, 1400, isso aqui eu tirei de um artigo do professor Bermudes, e eu acho ele muito bom, porque contextualiza o que se quer da universidade. Então, ela começa por volta de 1200, 1300, 1400, é aquele roxo, e ela tinha uma função de prover o clero. Quem mandava era o clero. Então, a universidade, que é elite, estava ali para formar aqueles que mandavam e retinham o conhecimento. Todo mundo assistiu O Nome da Rosa ou leu o livro. Então, era um grupo que retinha a informação. Por volta de 1550 até 1880, aquele azulzinho, a universidade aparece agora como educar a elite. A elite que aí é dos reinados, dos reis, dos imperadores, toda aquela corte, mas ainda para um grupo muito pequeno e voltada para aquele grupo. O grupo que dominava, o grupo continua na mesma filosofia do poder. Ou seja, o conhecimento é poder. Isso não podemos esquecer. O verde, de 1880 até 1968, vem uma universidade que se integra na Revolução Industrial. Ela, universidade, é que dá o suporte para essa revolução. Ela é que faz essa transformação. Um azul mais escuro que aquele de baixo, 68 até 90, provedora de educação de massas. Ou seja, mais o povo começa a fazer parte, o povo passa a integrar. Aqui no Brasil, mais participação do povo não é como em 68. 68 ali está sendo encarado principalmente o sistema europeu. O que ele está se referindo, inclusive com toda a briga estudantil que aconteceu na França, para mudanças no sistema de ensino. A nossa é um pouco, né, esse acesso vai ser muito mais recente. A expansão do sistema universitário provido pelo Estado é mais recente. Né? Nos últimos anos nós tivemos uma grande expansão. Mas com defasagem de datas, ela também foi chamada e está sendo formada, e a gente ainda está, pelo fato de termos começado um pouco depois, como provedora da educação de massas, porque agora que nós estamos tendo uma grande expansão. Então, a universidade brasileira, a pública, ela está sendo chamada a fazer vários papéis. Ela ainda tem que educar a massa, no bom sentido, não quero que me encarem falando massa como um tom pejorativo, por favor. Aí
Fora, a universidade começa, aquele vermelho, alimentadora da economia do conhecimento. Porque a economia do conhecimento é o que tem valor hoje, no mundo atual. E nós estamos tentando entrar nessa era. O Brasil ainda não está nisso. Gostaríamos de já estar naquela curva, né, ascendente, mas não estamos. Então, o Brasil está entrando nisso. E fomentadora do desenvolvimento econômico regional, que isso é mais recente nos outros países, mas para nós, essa expansão casou com uma fomentadora de desenvolvimento econômico regional. A expansão se deu por pressões políticas, mas ela foi planejada. Alguns campi das universidades federais foram selecionados, para não dizer a grande maioria, em pontos estratégicos onde não existia a presença do conhecimento. Como também a expansão, e aí cabe não só das universidades, dos antigos Cefetes. Então, o Brasil entra num círculo virtuoso, e aí vocês vão ver nos meus últimos slides aonde que eu quero chegar. Nós estávamos indo no caminho certo, e vocês vão entender por que estávamos. Esse mapa também é do GeoCampus. Eu queria colocar o de 2010, mas eu tive problema porque todos os meus pendrives foram roubados. Infelizmente, aprendam comigo, nunca coloquem todos numa única bolsinha. E aí eu não consegui ter o acesso na internet para pegar, mas muda muito pouco. Mas é interessante porque também contextualiza as fundações de apoio. Esse é o mapa do Brasil, né? E aqui nós estamos vendo distribuição de docentes. Então, vai de 1 até 294, os verdes, depois o azul até 900, arredondando, amarelinho até 1950, e o vermelho, sul, sudeste, até 16.800, isso dado de 2008. E distribuídos dessa forma. A distribuição, maior concentração em ciências da saúde, seguida das humanas, e aí praticamente empatado, engenharias, ciências da terra, sociais aplicadas, multidisciplinar, etc. Então, esse é um mapa que mudou pouco. Não é que 2010 está muito diferente. Programas de pós-graduação, é claro que se docente tem aquela distribuição, os programas, também com uma distribuição, só que aí chega a ser mais trágico, porque se nós olharmos, o verde é de 1 até 10 programas. Esse aumentou um pouco, porque houve uma expansão nos últimos 3 anos, mas é trágico. Esse é o mapa do nosso país, que é uma federação, que eu também insisto nisso. E se é para ser uma federação, vai ter que ter uma harmonia de atos, e não individualismos. E, de novo, ciências da saúde com maior número de programas. Quando a gente olha discentes, é claro, vai ter uma distribuição semelhante, porém, aqui também eu quero chamar a atenção. E me perdoem as humanidades. Não estou falando contra, precisamos das áreas, porém, para o tema em questão, que é a inovação, nós estamos com o número de estudantes envolvidos aquém daquilo que o Brasil vai precisar. Todos nós temos muito orgulho da posição que o Brasil está hoje na ciência mundial, né? 13º lugar, passando na frente de Israel, dos Los Hermanos, mas per capita isso daí fica péssimo. E não é isso que nós queremos, nós não queremos continuar 13º.
Porque se você olha a correlação entre PIB e posição no ranking de publicação, a correlação é direta. Então, o Brasil está muito mal. Nós estamos melhores do que estivemos, mas muito aquém daquilo que precisamos ser. Porque se nós estamos pulando para a 6ª economia do mundo, que é o que está sendo anunciado, já foi anunciado, nós estamos 7 casas abaixo, nós estamos no 13º. E não é que os outros estão parados, os outros estão progredindo. Então, nós temos uma ciência que é nova e que ainda está aquém. Culpa das universidades, culpa dos cientistas, não. Eu, na minha visão, culpa de que ainda não temos o número que necessitamos e não temos o investimento que precisamos. Se a gente quer partir para o I do Ministério, precisa muito mais dinheiro. E aí o diálogo, né, que fica, a briga, porque se a gente fala em inovação, quem é que inova? É a universidade que vai fazer a inovação ou é a empresa? Então, a discussão, universidade versus empresa ou universidade mais empresa? Então, qual é o perfil dessa universidade que está sendo chamada agora a ser empreendedora? Ela deve estar dirigida ao perfil gerencial que a nossa universidade não está fazendo, e nós temos que reconhecer isso, é difícil. Gerencial do administrador do futuro, que deve possuir algumas posturas indispensáveis como iniciativa de ação e decisão, capacidade de negociação, competência e autonomia para criar e inovar, capacidade de comunicação interpessoal, comprometimento com o princípio ético, capacidade de trabalhar em grupo, capacidade de trabalhar em rede. Então, esse é o perfil do graduado que nós vamos ter que ter. Individualmente, alguns dos itens que eu elenquei ali, a gente está fazendo, a gente está formando pessoas éticas. Mas nós estamos formando pessoas capacitadas a trabalhar em rede, capacitadas a dialogar, capacitadas a trabalhar em grupo? Muito pouco. A gente forma o indivíduo voltado para a profissão dele, para o eu dele, e não para esse novo perfil, que é o que a empresa vai estar demandando. Se essa empresa vai ser, além de comprar um pacote. Fui entrevistada, na verdade foi um bate-papo de 1 hora, muito legal, com o assessor de comunicação de vocês, e eu disse para ele, eu não acho que a implantação, nada contra o que o ministro Mercadante conseguiu, mas eu não acho que a implantação da fábrica de iPads e tabs e etc. em São Paulo é inovação. Eu estou comprando um pacote como eu fiz com um carro. Qual é o carro brasileiro que nós temos? As crianças da sala não lembram, mas o Gurgel foi o último carro nacional. E que se desistiu em favor de pacotes comprados. Eu acho que a Zona Franca de Manaus foi uma necessidade. Mas qual é a inovação da Zona Franca de Manaus? Nenhuma. De novo, vem as partes e a gente monta. Ela é importante? Ela gerou emprego. Mas é isso que nós vamos continuar querendo? Essa é a pergunta que todo brasileiro vai ter que fazer e vai ter que responder. Eu peguei um dado aqui, que eu sou da área da saúde, né? Eu sou da área da biologia molecular e trabalho na área de saúde. Então, para mim é mais fácil pegar dados da área biotecnológica. Então, vai ter esse viés, mas é só para a gente pensar juntos. Isso aqui eu peguei de um artigo de 2005, publicado no Canadá, que fala da idade média
das firmas biotecnológicas Canadá e Austrália. Então, se vocês olharem agronegócios, a Idade Média, está lá meio ambiente, tem um salto com o que é o público, 40 anos era o público e pouco no privado, e a saúde humana, Idade Média, 15 anos. No entanto, quando vocês olham o capital médio necessário, isso é um artigo antigo, agronegócios, alimentação, meio ambiente, saúde humana, quanto que precisa de capital médio em milhões de dólares, isso é um dado de 2005. Aí a universidade é dito para ela, agora o Brasil tem que inovar. E sem fazer a parceria com o setor privado, não vai dar. Porque eu não acho que a universidade, ela deve dar ao seu docente, ao seu funcionário de técnico em educação, que é a nomenclatura, né, atual, o direito de, se quiser, e a lei diz que pode, participar ou se afastar, ou ele fica só um dia na semana, mas isso não deve ser uma obrigação de todos. Então, nós vamos ter que fazer parceria com o setor privado, porque eu não acho que o governo também vai ter dinheiro para criar todas as indústrias que a gente vai precisar. E quando a gente pensa no desenvolvimento do produto, o primeiro de tudo está a educação. A educação vai gerar a ciência vai gerar a tecnologia vai gerar o produto, e o produto vai ter que achar o seu mercado. A universidade está capacitada para fazer tudo isso? Eu vejo que não. Então, as fundações vão ter um papel fundamental aqui, nessas intermediações. Processo de inovação, então está lá de novo, ciência, desenvolvimento tecnológico. Então, eu tenho uma ideia, eu tenho um P&D, desenvolvo com a ciência, e isso é uma pesquisa, e essa pesquisa pode estar sendo feita na universidade, e está sendo feito, e muito pouco está sendo feito no Brasil ainda na indústria. Que é a grande diferença com os nossos competidores. Ainda, essa nova ideia que gerou um potencial produto, tem que ser desenvolvida a tecnologia e ver qual é a viabilidade desse sistema. E esse desenvolvimento, que pode até aí estar sendo feito na universidade ou nos spin-offs, vão ter que depois partir para fora. E aí entra mais claro ainda a função, na minha visão, das fundações, que também não vão ser elas que vão desenvolver, elas vão intermediar, mas vão ver, tem um produto. Esse produto agora vai ter que ser fazer o scale-up, vai ter que fazer a produção. E isso vai ter que ser fora da universidade. E aí a indústria ou o mercado que abraçar aquilo vai ter que ver como que isso vai chegar numa prateleira. Então, esse tempo leva, em média, para os biotecnológicos, 10 anos dentro da universidade, 2 a 5 em spin-offs, 2 a 5 numa nova fase, e finalmente chega ao mercado ou não. É isso que também tem que estar embutido. Quem vai assumir o risco? Porque o fato de ter um produto não significa que ele vai chegar ao mercado e que ele vai passar. Olhando de novo a área que eu conheço. Você pode estar fazendo tudo isso, que é o que nós estamos colocando ali de fase 1, fase 2, aconteceu agora com uma super gigante da indústria farmacêutica, estava na fase final e retirou o produto, porque ele passou em todas
todas as fases, não teve problema. Na última fase, com investimento de bilhões, teve que retirar. Então, esse é um outro negócio que, quando a gente fala em inovação, se esquece. Qual é o risco que vai estar embutido? Então, diferença entre o Brasil, dados que todos nós conhecemos, apenas 23% dos cientistas brasileiros estão em laboratórios industriais, contra 54% na Coreia e 80% nos Estados Unidos. Então, a ciência, o grosso da ciência, a universidade está gerando, está pondo, mas isso daí está indo depois. Porque na indústria tem a mão de obra, no bom sentido de mão de obra, altamente qualificada. Aonde eu acho que o Brasil errou. Diferença entre Brasil e China e Índia, que na Índia e na China, nenhuma multinacional ligada à indústria farmacêutica, nos dois, montou fábricas sem contratar pelo menos 50% de doutores locais e sem fazer P&D. Então, dá para ver onde eles estão com, né? Nós estamos comprando toda a medicação que os senhores tomam, que eu tomo, são importados. E se vocês olharem, para a gente ficar alerta, a grande onda do genérico, que parecia que ia dar aquele alavancado, hoje os genéricos são multinacionais. Estão comprando todas as fábricas de genéricos. Então, o genérico da Novartis, o genérico da Aventis, e assim vai. Então, tem que ter uma política de fato. O Brasil tem que fazer isso, senão nós vamos ficar nadando para morrer afogado, né? Porque essa é uma realidade, é um fato concreto, não dá para dizer que não. Pelo menos eu estou falando, eu estou pondo o viés da minha formação. Biotecnologia, insumos de saúde. O Brasil importa tudo, a saúde é cara. Claro que é cara. E vai continuar cara. Vai continuar, enquanto a gente não conseguir implantar isso. Então, promoção da inovação tecnológica nas empresas. O que a gente acha que deveria acontecer? Desenvolver um ambiente favorável à dinamização do processo de inovação tecnológica nas empresas, visando a expansão do emprego, da renda e do valor agregado nas etapas de produção. Estimular a inserção de um maior número de pesquisadores no setor produtivo, a difusão da cultura da absorção do conhecimento técnico e científico e a formação de recursos humanos para inovação. É diferente, nós estamos formando excelentes pesquisadores, mas todos eles estão habilitados, se quiserem, a partir de uma inovação. Os nossos programas de pós cumprem esse papel? Então, a gente também tem que pensar no indivíduo que a gente vai estar formando. Gargalos, a coisa que o Brasil é maior produtor no mundo, na minha visão, é gargalo, ou salto em barreira. Alguma coisa está andando, a gente põe um gargalo, a gente põe uma barreira para ver se o indivíduo consegue pular. Então, nós hoje estamos cada vez mais incapacitados de fazer ciência. Nem digo inovação, digo ciência. Imagina a inovação. A última legislação pegou inclusive as fundações de apoio, essa última do decreto da presidenta Dilma, do dia 28 de outubro, não sei o número, porque não dá para decorar, que são tantos números nesse país, mas colocou fundações no mesmo saco das ONGs que desviam verba.
E nós todos estamos bloqueados de assinar qualquer convênio novo, se tivermos pendências. E a maioria está com pendência. Tá? Então, validade ia ser olhado por um mês. 28 de outubro, já estamos no dia 9, né, hoje. Então, o reloginho está tic-tac, tic-tac, e vamos ver como é que a gente vai sair dessa. Para vocês terem uma ideia, isso não é só com as fundações, a SBPC é a mesma coisa. Academia Brasileira de Ciências não pode assinar convênios. Se tiver alguma pendência, independe do tamanho da pendência. Então, o marco regulatório sobre inovação, ele tem 3 vertentes, que os senhores conhecem muito melhor do que eu. Constituir o ambiente propício às parcerias estratégicas entre universidades, institutos tecnológicos e empresas. Para nós das universidades, o que eu vejo ali como universidades, eu leio fundação de apoio. Porque a fundação de apoio é que vai ter esse papel, que vai poder e que tem como trazer pessoas, porque a universidade, ou você entra por concurso público, ou você não entra. E o concurso público nas universidades, falando do federal, que é o que eu conheço mais de perto, mas as públicas paulistas também estão no mesmo, não está tendo reposição do quadro técnico. É sempre prometido, mas não vem. Então, quem é que vai poder agilizar? Novamente, as fundações. Qual é o outro eixo? Estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologia no processo de inovação e incentivo à inovação na empresa. Então, tem que ter tudo isso bem concatenado para ir para frente. E aí, as nossas santas legislações, que todos conhecem, a 11.196, regulamentada pelo decreto, que foi alterada, que consolidou os incentivos fiscais que as pessoas jurídicas podem usufruir de forma automática, desde que realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Então, isso é uma legislação criada para ajudar. Pena que quem interpreta a lei ponha de novo salto de barreiras cada vez mais alto para agilizar que isso aconteça. A lei da inovação também fortalece o novo marco legal para apoio ao desenvolvimento tecnológico e inovação nas empresas brasileiras. O que acontece aqui? Um professor que está na universidade e faz dedicação exclusiva. Pela lei, quando a gente lê a lei do bem, todas as outras leis, ele tem o direito de apresentar um projeto, esse projeto é avaliado, ele vai dizer se ele vai se afastar para sempre ou se só vai dedicar 8 horas semanais. E ele pode receber por isso. Isso dependendo de quem avalia. O olhar externo de A diz, não, está certo, a lei diz que o senhor pode. O olhar externo do B chega para ela na mesma situação e diz, não pode, a senhora é DE e não pode fazer isso, porque é incompatível com o regime de trabalho. Então, nós estamos dizendo que se o professor tem uma inovação ou quer participar, ele tem que abrir mão do regime de dedicação exclusiva, que não é o que a lei diz. Mas os que interpretam a lei e que varia de A a Z, dizem isso. Então, que gargalo tamanho família. Bom, aqui, isso aqui já pode pular, aqui não precisa. Mais entraves.
Estou pondo gargalo e entrave, né? Para a gente poder debater. Acesso ao patrimônio genético, nós estamos aqui em Manaus, na Amazônia, todo mundo quer a floresta de pé, eu sou uma das que briga, Código Florestal, que acabamos de perder, infelizmente, não incluíram, nem votaram as emendas, foram negadas todas num conjunto. A gente ganhou algumas, mas perdemos essa. Mas está lá, acesso ao patrimônio genético. Não temos a lei. Hoje, se você diz que você vai fazer bioprospecção, você tem que ter toda uma legislação e mais, o Brasil não deixa patentear produto de origem natural. Mas os que vêm aqui e levam na sola do sapato a terra da Amazônia, onde está cheio de micro-organismos diferentes, pegam esse mesmo e podem patentear fora. Então, ou a gente acorda para isso, e é onde eu vejo um futuro muito grande. A biossegurança, coleções biológicas, experimentação animal, o enquadramento que está sendo feito agora com as fundações, com as OS, com as OCIPs. E aí entram os parques tecnológicos, que são a grande maioria OCIPs. Está lá no Supremo. A SBPC tem ido lá direto, porque se não tiver pressão, se a gente não tiver presente, quem vai decidir se pode ou não pode, e é uma ironia, porque essa votação de legalização, de validade ou não, é da época em que o PT não era o poder. É interessante, todo mundo tem que saber isso. Foi um pedido à época, ainda era vivo meu Deus, qual é o nome dele? Leonel Brizola. Foi um pedido do Leonel Brizola e que foi ministro da Casa Civil, o Zé Dirceu, questionando a validade das OS. Isso ficou parado, e aí o Supremo desencavou. E aí eu perguntei, porque eles entraram, tem um nome, eles pediram se feria ou não a Constituição. E aí eu entrei com um pedido, perguntando para os assessores, falei, bom, eles não podem retirar, um está morto, mas o outro já sabe que funciona. Se olhar a saúde na própria Bahia, está tudo na base de OS agora, como é no estado de São Paulo. E por isso que está funcionando, porque não quer dizer privatizar, não pode. Então isso vai ser votado. Nós temos problemas com as pesquisas envolvendo seres humanos, na legislação, problemas graves nas leis de inovação, problemas na propriedade intelectual, problemas de monte. Eu tenho um colega que é professor da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, é um médico cirurgião cardíaco e que tem uma indústria. E ele faz válvulas. E ele entrou aqui na propriedade intelectual e inovação, olhando a área da saúde, eu ainda coloco uma outra entidade que se chama Anvisa. A válvula dele está há 5 anos na Anvisa para sair a liberação. Política, de fato, industrial, tecnológica e de comércio exterior, que a gente já falou, a lei das micro e pequenas empresas pondo para funcionar de fato e várias outras regulamentações. O Brasil tem exemplos de sucesso. Hoje nós somos o que conhece mais a agricultura tropical, a Embrapa, que é um sistema misto, que também tem que ver, economia mista. A SBPC
à época era o Raupp o presidente, eu tive o privilégio de ser vice-presidente dele por 2 mandatos, ele saiu a criação da TI lá das empresas tecnológicas, foi uma bandeira levantada pela SBPC, criar a Embrapa da indústria da tecnologia. Petrobras é outro exemplo de sucesso, mas que só aconteceu todos esses porque tinha universidade fazendo ciência. Instituto Butantan, Manguinhos. Então, o Brasil planta não, cria a frango, a melhor tecnologia que tem no mundo hoje. O Brasil conseguiu fazer uma insulina engenheirada, uma pele artificial, um plástico biodegradável, continuidade de políticas de ciência e tecnologia, continuidade de investimento dentro de todos os elos das cadeias produtivas, o que significa, começando com a educação básica lá atrás, e investindo num contínuo na educação terciária, na ciência, na tecnologia e na inovação. O Brasil tem uma tendência, como o cobertor é pequeno, agora é a vez deste. Só que não existe isso. A gente já fez isso. Nessa época recém-democracia, o governo Fernando Henrique acertou num monte de coisa e errou num outro tanto. Ele acertou criando o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele acertou criando os fundos setoriais, ele acertou colocando todas as crianças na escola, que era o que o Paulo Renato defendia. Onde que ele errou? Pôs a universidade à míngua, porque ele achava que a universidade não precisava de investimento. O que que aconteceu? A universidade ficou capenga. Aí veio o governo Lula. O governo Lula olhou e disse, não, os fundos setoriais tinham que ser descontingenciados, então tinham dinheiro e ele expande a universidade. Então, nós estávamos vindo agora num ciclo de bonança e a gente achando que ia chegar em algum lugar. Aí temos os agentes públicos, integração de expertise, emaranhado de regulamentações provenientes de diferentes agências e instituições. Então, você não sabe qual que você tem que obedecer. Sistema de direito internacional versus o sistema de direito nacional, é um outro gargalo. Necessidade de manutenção das estratégias privadas e públicas, criação e ampliação da cultura de empreendedorismo dentro das empresas, e aí a biotecnologia de novo. A SBPC está envolvida nessa revolução educacional em todos os níveis, na superação das desigualdades regionais com atividades educacionais e P&D, com especial na referência à Amazônia, promoção e inovação nas empresas, superando o fosso entre a universidade e o setor produtivo, e uma rede metrológica de padrões. O Brasil não tem, e a gente pode aproveitar, principalmente para a área biológica, o Inmetro, que é ligado ao Ministério do Comércio Exterior, trazendo a SBPC e uma coisa que eu quero colocar de alerta, além dos que eu já falei. Esse daqui se chama royalties do regime de concessão, que talvez a maioria das pessoas não tenha prestado atenção, porque senão o meu abaixo-assinado, da SBPC, aonde eu achei que ia conseguir 1 milhão de assinaturas, não estaria com 27 mil. Então eu acho que as pessoas não atentaram para o que acabou de ser votado no Senado. Então, hoje, são mais uns slides para encerrar. No regime de concessão pela Lei 9.478 de 97, o MCT recebia 12,5% dos royalties do petróleo. Então, esse slide eu peguei do Ministério, é público. O azulzinho é a arrecadação em terra e o vermelho é no mar e rosinha seriam as projeções futuras.
Isso é o que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estaria recebendo até 2014, então teríamos um crescimento respeitada as regras da 9.478. Vermelhinho, 2,8%, os royalties que vinha para o MCT em relação ao petróleo fora. O roxo, que é 0,8, é a seção onerosa, e o azulzinho é do polígono. Então, a tragédia que se aventava, era que a lei que estava sendo votada, de como estava sendo proposta pelo senador, agora o número dela, que é a 448, a gente iria perder isso. Aí, o que o Congresso Nacional, o que o Senado, cada um dos 3 senhores eleitos por cada um dos senhores aqui nessa sala, em cada um dos estados brasileiros fizeram. Foi uma noite onde choramos, eu pelo menos chorei horrores. E eu espero que mais gente comece a chorar e ficar com raiva. O que aconteceu? O PLS 448, que foi aprovado simbólico. Nenhum senador levantou a mão. O presidente Sarney aprovou de forma simbólica. Não quis nem discutir as emendas. Ele pegou o projeto do Wellington Dias, que era ruim, mas conseguiu transformar num negócio muitas vezes pior. Por quê? Ele tira todo o CTPetro. E o CTPetro é que gere todos os fundos transversais. Então, a arrecadação vai ser 0, porque não tem mais nada vinculado. O 448 substitutivo, regime de concessão não destina recursos ao CTPetro. Essa é a lei. E no artigo 3º, ela vai na 9.478 e detona. Diz que os artigos, como estavam escritos, não valem mais. O que vale? Artigo 49, primeiro inciso, a linha D. 25% para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído por essa lei, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da administração direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo. No inciso 2, a linha F, 20% para o Fundo Social. Mas ele não ficou contente só com isso. Não, eu pulei uma. Eu comi uma? Pode ser. Comi uma. Tem a 12.000. Tem mais uma lei que nessa 448 que foi votada, a 12.000 e pouco, aquela que eu mostrei para vocês, também muda todo o texto. E ali é mais incisivo ainda. Pega até o que... O pessoal está se matando se quem fica com o petróleo é Espírito Santo, Rio de Janeiro ou é o Piauí, né? A lei tirou o que dizia que o petróleo ia para o CTPetro. Tirou, não tem mais. Ela pegou 12.000 e retirou isso. E coloca, né, no Fundo Social, onde não quero desmerecer nenhuma área, mas se é para olhar o Brasil do futuro, se é para ter coerência, que o Brasil tem que inovar, que o Brasil não quer continuar mandando. Eu não aguento mais ouvir quantas toneladas de minério para fazer o chip. Eu quero ação. Está na hora do Brasil ter ação.
O discurso é uma coisa, a prática, senhores e senhoras, está sendo outra. Então, o fundo social, aonde é 20%, tirado o XYZ que ele vai gastar com a União, pode investir em, sem nenhum percentual, educação, por isso que eu pus negrito, infraestrutura social e econômica, saúde, que até eu acho que deveríamos pedir também para a saúde, segurança, programas de erradicação da miséria e da pobreza, que não vão resolver se eu não fizer educação, cultura, esporte. O esporte eu acho importante dar. Eu acho realmente, vamos fazer mais estádios. Eu voto por cada vez mais investir no esporte. Não, eu acho importante o esporte, mas o esporte... Aí vem pesquisa, ciência e tecnologia, defesa civil, meio ambiente, programas voltados para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas e para o tratamento e reinserção social dos dependentes químicos, que é uma especificação da saúde. O que nós estamos brigando? Agora foi para a Câmara. A gente fez um ato público segunda-feira, lá na SBPC, fizemos na sede da Maria Antônia, que foi palco das batalhas pela democratização. Nós queremos reaver o CTPetro, o fundo, senão vamos embora, não precisa mais falar nem em ciência. Inovação, então, nem se fala, vai acabar tudo. E o regime de partilha, a gente acha que 7% tem que ir para ciência e tecnologia e 7% para a educação. E os estados e municípios têm que 30% do recurso que ele recebe aplicar em educação e ciência e tecnologia. Agora, por outro lado, eu quero dar uma boa notícia, que a SBPC conseguiu, a gente trabalhou com os senadores, e o senador Aloysio Nunes, que era quem ia relatar o projeto que tirava a necessidade de título de mestre e doutor para a carreira. Eu acabei de receber o parecer dele, ele deu contrário, dizendo que isso ia significar um atraso, um parecer lindo. Então, ganhamos essa. Mas também vai ter doutor que não vai ter o que fazer, porque não vai ter dinheiro nem para manter as universidades que a gente tem. Obrigada. Os nossos agradecimentos à doutora Helena Bonciani Nader pela brilhante intervenção, carregada com uma grande dose de indignação pelos rumos, que o nosso processo de inovação, ciência e tecnologia toma no nosso país. Na sequência, ouviremos a doutora Andréia Viviana Weichmann. Por favor. Boa tarde a todos. Realmente a professora Helena nos colocou aqui um brilhante material para debater, porque, como ela apresentou, os gargalos, os entraves a serem superados para, de fato, a gente ter inovação são muito grandes. Bom, especificamente em relação ao papel das fundações, a gente não pode, de jeito nenhum, desvincular o papel da fundação ou das fundações do próprio papel da universidade. Ela é fundamental no processo de inovação, porque o processo de inovação ela não pode seguir, muitas vezes, o tempo e a burocracia que hoje se instala e se instalou no seio da universidade. Um processo de compra, um processo de contratação, negociação.